Muito bem. Qual que é o título, João? Então hoje nós vamos continuar estudando, mas o título da nossa aula é Graça, Fé e Obras, né? Mas vamos ter uma oração antes. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, te damos graças por o Senhor nos amar tanto e nos reunir nesta sala como Igreja de Cristo aqui na casa do Pai do Lucas. Queremos orar pelo Pai do Lucas para que ele possa, pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor, chegar um dia, quem sabe, ao pleno conhecimento da verdade. Sabemos que o Senhor quer salvar o homem. Infelizmente os homens às vezes não querem ser salvos. Mas que esse desejo de encontrar o Senhor e ter a salvação e a vida eterna possa brotar no coração dele. Abençoe nosso estudo hoje à noite, Pai. Possamos crescer no pleno conhecimento da verdade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado e nos ajudado a conhecer e esclarecer todos esses dias aqui. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, graça, fé e obras. Note bem, a graça, a fé e as obras, no plural. Tá vendo? Graça no singular, fé no singular e obras no plural. Então é essencial para o cristão entender o que é graça, fé e obras. É importante entender os conceitos individuais e também o relacionamento que existe entre os três: graça, fé e obras. Então, neste estudo, nós investigaremos esses conceitos usando Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10 como passagem principal. E por que é tão importante um estudo sobre a graça, a fé e as obras? Bem, porque há muita confusão no mundo religioso a respeito desse tema, né? Não são três temas, na verdade é um tema só: a graça, a fé e as obras na salvação. Bem, muitas pessoas exaltam demais ou exageradamente a graça de Deus ao ponto de achar que Deus já fez tudo e o homem não precisa fazer nada para ser salvo, né? Outros enfatizam demais a fé, puramente a fé, no sentido da crença ou da confiança ou da aceitação de Jesus, e acham que basta levantar a mão e dizer que aceita Jesus e que imediatamente está salvo, que nasceu de novo, né? Outros exaltam demais as obras, né? E acabam desmerecendo a única obra que pode salvar o ser humano, que é o sacrifício de Jesus na cruz. O ser humano só pode ser salvo pelos méritos de Cristo e nunca por seus próprios méritos. Agora, outros grupos ainda confundem o batismo como uma obra. Então aí acabam achando que o batismo não tem nada a ver com a salvação, porque seria uma obra meritória da pessoa. Então, por causa disso tudo, que é importante a gente ensinar o que é graça, fé e obras na Bíblia. Amém? Então vamos ler aí Efésios 2, versículo 8 a 10, e vamos começar estudando a graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem, então, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é a graça. O que quer dizer graça? Né? Diz: porque pela graça
sois salvos. Então a graça é o favor de Deus. É o favor que Deus nos dispensa por causa do seu amor e nós o recebemos pela fé obediente a Cristo. A graça é mercê, benefício, dádiva, é um presente especial, é uma vantagem concedida ao ser humano da parte de Deus. A graça significa a benevolência de Deus, o fato de Deus considerar cada alma, cada ser humano da mais alta estima, do mais alto valor. A graça é o fato de Deus ter uma boa vontade para conosco, de nos abençoar, de nos resgatar, de fazer o bem para nós. A graça é o ato de clemência divino que nos extingue a pena, que reduz a possibilidade do homem ir para o inferno. Amém? E aí só depende do homem, porque a graça de Deus se manifestou por meio de Jesus. A graça de Deus foi o pontapé inicial para a salvação da humanidade. Então a graça, eu costumo dizer que é o fato, de, apesar de o homem não pedir, não merecer, não buscar a Deus, Deus, por iniciativa própria, Ele resolveu propor um plano de salvação por meio de Jesus. Então a graça é o fato de que a salvação é uma iniciativa totalmente de Deus. Se vai alguém ser salvo é porque Deus, na sua imensa misericórdia, no seu imenso amor, de iniciativa própria, do seu próprio querer, Ele tomou a decisão de propor o plano da salvação. Amém? Então é um ato de benevolência de Deus para com o mundo imerecedor de qualquer chance de salvação. Vamos ler o Salmo 103, versículo 8 a 12. Salmo 103, versículos 8 a 12. Vamos ver qual conceito o rei Davi também tinha sobre a graça de Deus. Salmo 103, versículo 8 a 12. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Muito bem, está vendo? Então o Senhor é misericordioso e benigno, longânimo, compassivo, não está toda hora a nos repreender, Ele tem paciência, amém? Ele não nos trata de acordo com o quê? Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Já pensou se Deus desse para nós só o que nós merecemos? Onde nós estaríamos agora? Todos perdidos. Você talvez não teria sua casa, seu lugar para deitar, os seus relacionamentos, tantas coisas boas que Deus te dá, saúde e tantas outras coisas. Então por isso que a gente não pode tratar as pessoas só na base do merecimento, porque se a gente for dar aos outros só o que as pessoas merecem, então nós temos que fazer o que Deus quer, é a vontade de Deus que é importante. Se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, onde nós estaríamos? Porque nós já cometemos muitos e muitos e muitos pecados. Nós já fizemos quase aquelas listas todas que nós lemos aqui,
na aula sobre o pecado. Então, Davi tinha um conceito de Deus, um conceito de um Deus gracioso que sabia que nós éramos falhos, mas por sua grande longanimidade, amor, compaixão, ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Amém? E essa é a verdade. Quando nós falamos que se nós recebêssemos Deus só o que nós merecemos, nós nem estaríamos aqui, é verdade. Então as outras pessoas da mesma forma. Então, de um modo geral, a humanidade já experimenta um grau da graça de Deus, que é essa paciência de Deus com o ser humano. Amém? Agora, quando nós entramos em Cristo, então realmente Deus não vai nos tratar segundo os nossos pecados, nem aqui e nem pela eternidade. Amém? Então a graça é o favor não merecido, o dom gratuito da absolvição, do perdão dos pecados, que Deus tornou possível quando puniu Jesus ao invés de nós. Está vendo? O preço, desse presente, o preço dessa dádiva, o preço desse benefício, o preço dessa misericórdia é muito alto. Não para você, mas para Deus. Para você de graça, mas para Deus custou tudo que ele tinha, seu próprio filho, sua própria pessoa, sua própria divindade, que teve que se submeter voluntariamente a um resgate do ser humano para que a justiça fosse satisfeita. Eu costumo perguntar para as pessoas se Deus poderia nos perdoar e nos levar para o céu sem Jesus precisar ter morrido na cruz. Então, e a resposta a essa pergunta é negativa. Deus não poderia jamais nos levar para o céu, ignorar nossos pecados sem o sacrifício de Jesus. Então Jesus veio porque foi necessário ele passar pelo sacrifício para que a graça de Deus se tornasse possível e disponível para todo ser humano. Amém? Amém. Então, agora, por que foi necessário o sacrifício de Jesus? Bem, porque Deus é justo. Se alguém ali fora passa e arranca o seu relógio, você vai parar um policial e vai dizer: olha, um cara passou aqui, levou meu relógio, eu queria meu relógio de volta, não, ele não pode fazer isso, está vendo? Porque simplesmente você não ignora, porque não é justo. Está vendo? Se um filho fala palavrões com seus pais, ele não vai fazer nada, o pai não vai fazer nada, não é justo. Ele transgrediu. Tem uma falta ali, e essa falta precisa de uma correção justa. E quando você pensa, uma outra ilustração aqui, alguém entra num condomínio, mata um vizinho das pessoas e ninguém vai fazer nada, todo mundo vai achar normal e bom. Não, as pessoas vão querer justiça. E esse é o ponto que cada ser humano, todos nós, em qualquer tribo do mundo, em qualquer nação, qualquer raça, qualquer etnia, todo ser humano tem um senso de justiça. Um senso de justiça que diz que cada delito merece uma punição. Então, se nós temos esse senso de justiça, Deus tem um senso de justiça muito maior, muito mais perfeito, muito superior. Imagine esse tanto de pessoas, desde Adão até o último cara que vai nascer, quantos pecados e desobediências e as pessoas que vão cometer. Deus não podia ignorar tudo isso e levar-nos todos para o céu sem Jesus vir para morrer na cruz por nós.
Porque se Deus fizesse simplesmente dessa forma, ele não seria justo. E a justiça perfeita é um atributo da divindade. Se Deus deixar de ser justo, por que você tem que ser justo? Se Deus deixar de ser justo e não punir a desobediência, devida, então o universo vai entrar em colapso. Porque Deus vai deixar de ser Deus. Então justiça é um atributo da natureza divina. Então Deus não podia ignorar os pecados, ele tinha que fazer justiça. É por isso que o sacrifício de Jesus é o centro da história da humanidade. Quando você assistiu aquela encenação da Paixão de Cristo, especialmente o último filme, que é do Mel Gibson, muito famoso, você vê o quanto Jesus sofreu. Quando você olha aquilo, você tem que pensar que aquilo é o pecado. Aquilo é a justiça de Deus, é a ira de Deus caindo sobre o Filho de Deus inocente, para que na eternidade você fique ileso, porque alguém sofreu no seu lugar. Amém? Então, o sacrifício de Jesus satisfaz a justiça de Deus. E Deus, sendo satisfeito na sua justiça, ele pode conceder a sua graça. E aí reina a perfeição de Deus. Amém? Ele se torna o justo e o justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. Então o sacrifício de Jesus é necessário. Então quando você pensar, vou abandonar o cristianismo, vou sair da igreja, vou ceder a esse pecado, vou ignorar as exortações da palavra, você está trocando a graça pela justiça. É melhor você permanecer firme na graça. Amém? Permaneça firme na graça. E você também está ignorando o quanto custou a Deus, com o amor dele, te conceder essa graça. Então é ingratidão do ser humano a Deus e a Jesus quando ele volta para o mundo, para o pecado, porque não entende a graça. Porque às vezes as pessoas não entendem a graça, porque não entendem a justiça. Se eu entender o que é justiça, eu vou agradecer a Deus por Jesus ter vindo. Amém? Então, se eu entender a justiça de Deus, a ira santa de Deus sobre o pecado, eu vou saber o valor que tem a graça de Deus por meio de Jesus. Então, a graça é o favor não merecido, é o dom gratuito da absolvição do perdão dos pecados que Deus tornou possível quando puniu Jesus naquele tempo da história, ao invés de nos punir pela eternidade a nós que temos fé nele. Então Jesus, como substituto, sofreu o castigo que nós merecemos. Amém? Então eu não preciso sofrer a ira de Deus se eu estiver em Cristo, porque Ele já sofreu por mim. Eu não preciso sofrer a separação de Deus pela eternidade, porque Ele já sofreu por mim. Deus meu, por que me desamparaste? Eu não preciso provar aquela escuridão, porque Ele já provou por mim. Então Jesus sofreu o castigo que nós merecemos, Jesus como substituto. O homem recebe então essa graça quando ele se torna um cristão. Jesus morreu, mas a graça de Deus não se tornou automática. Jesus morreu, então está todo mundo salvo? Não. Cada indivíduo sabe que se Jesus morreu, então existe uma graça esperando por ele. Se Jesus morreu, existe uma graça que se tornou disponível para todas as pessoas. Mas cada um individualmente vai recebendo esta graça à medida que vai se tornando cristão, através da crença, do arrependimento, da confissão, do batismo e da perseverança. Amém?
Bem, então Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos. Aí nós temos que perguntar, salvos do quê? Né? Não é salvos do pecado porque você não continua pecando depois do batismo? E você não vai pecar até você morrer? Da justiça de Deus. Salvos do inferno? Bem, sim, a consequência final é o inferno. Salvos do diabo? Bem, sim, vamos ser libertos do poder do diabo, mas existe algo tudo muito além disso, né? Que é o que o Lucas falou, né? Salvos da justiça de Deus. Vamos trocar um pouquinho esse termo pelo contexto aqui de Efésios 2, 1-7. Vamos ler Efésios 2, 1-7, que deu origem aos versículos 8-10. Efésios 2, 1-7. Vamos ver, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos do que, afinal? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Então note bem o comecinho, Ele vos deu vida, Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais todos nós andamos outrora, seguindo o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que atua agora nos filhos da desobediência, né? Então ele disse que nós somos filhos da ira, né? Filhos da ira, e éramos por natureza filhos da ira, destinados a sofrer a justiça de Deus, o castigo de Deus, a ira de Deus, Deus santo e justo contra um mundo pecador. Então, por natureza, os homens são filhos da ira, mas pelo amor, misericórdia e graça de Deus, Ele nos oferece o quê? A salvação. Ele nos oferece uma saída desta situação. Ele nos oferece um meio de termos sobre nós algo que aplaque a sua ira, satisfaça a sua indignação contra o pecado. Isto é o sacrifício de Jesus. Então nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos da ira de Deus contra o pecado. Nós não somos salvos do Satanás, né? Lá no inferno com um garfão atrás de nós, né? A pessoa pensa que Satanás, o inferno é um reino de Satanás, onde ele vai estar num trono sentado com um garfo fazendo mal para as pessoas. Não, Satanás vai ser castigado no inferno. Ele vai ser o mais desolado no inferno. Ele não vai perseguir ninguém, não vai dar tempo, né? E as outras pessoas não precisam temer ele, mas precisam temer o quê? A igreja de Deus. A igreja de Deus. Então nós temos que ser salvos, não é do capeta com um garfão atrás de nós temos que ser salvos da ira de Deus, da justiça de Deus. Amém? Então precisamos entender que Deus faz justiça em Jesus. Mas quem não aceitar a justiça que vem por meio de Jesus, vai ter que encarar a justiça de Deus sozinho, por si próprio. Amém? Amém. Muito bem. O que aconteceu com as pessoas que
morreram e viveram antes da vinda de Jesus, tipo, como elas serão julgadas? Serão julgadas, cada um será julgado de acordo com a luz que recebeu, né? Quando nós falamos julgado, note bem, julgado não quer dizer salvo, né? Quer dizer julgado. Então cada um vai ser julgado de acordo com a luz que pôde receber. As pessoas que viveram antes da lei de Moisés tinham uma luz que vinha da criação, não é? De perceber Deus pelas coisas criadas. Tinha a instrução dos patriarcas, certo? Então cada um tinha que temer Deus daquela forma. Os judeus tinham a lei de Moisés, né? Enfim, eles deviam temer a Deus, tentar se esforçar para obedecer, para não quebrar a lei de propósito. Mas no caso deles, eles vai ser um julgamento diferente do nosso, porque a gente conhece a verdade agora. Pois é, olha o que eu falei, julgamento, né? Julgamento, certo? Porque olha só, cada pessoa vai ser julgada de acordo com a luz que recebeu. Se você não viveu na época do Evangelho, como Deus vai cobrar de você os termos do Evangelho? Como Deus vai dizer, porque você não batizou, Davi, para a remissão dos pecados? Então é passagem que Deus não leva o tempo da ignorância, né, João? Isso aí a gente tem que entender dentro do contexto, né? Porque as pessoas entendem isso como se Deus não fosse cobrar nada. Eu era ignorante, né? Fiz um monte de pecado, eu não conhecia Jesus, então